Olá, queridos, graça e paz, Pastor Aurélio, chegando para a segunda aula, nosso segundo dia, sobre as 12 bênçãos das 12 tribos de Israel para os nossos 12 meses de 2023. Eu termino a aula passada falando sobre Rubens, mas antes disso, eu também fiz para você um pano de fundo, um contexto, para que você entenda o que é a bênção ao qual nós estamos tratando nas aulas, tá? E baseado nisso, nós falamos sobre bênção, a importância, quem ministra, o que ela é, para que ela serve, e também começamos com a bênção de Rubem, que ela vai permear. Como assim, pastor? Cada bênção dessa, a gente fez um resumão, mas cada bênção dessa, ela deve ser utilizada pelo mês. Então, Rubem é o primeiro mês, janeiro, né? Agora nós vamos falar sobre Simeão e Levi, são Simeão, Levi e Judá. Já vou trazer 3 bênçãos para você nessa aula, sobre esses 3 personagens, esses patriarcas. Em seguida, a gente vai norteando. No final de tudo, eu vou deixar para você aqui, tá? No final, na última aula, as bênçãos por mês. Aí, também vou te ensinar um segredo. Eu vou te adiantar de que, fique tranquilo, a bênção não é para um determinado mês específico. Ela vai nortear o mês. Quer dizer, você vai usar ela como um padrão. Porém, todas as outras porções se aplicam a todos. Então, exemplo, Rubem foi o primeiro. Ele recebeu uma porção de bênção. Vamos imaginar que fosse... como eu posso descrever para você? Como se fosse quantitativo isso. Tá? Então eu tenho lá 120 partes para dividir. Dessas 120 partes eu pego 10 e dou para um. Eu pego mais 10, dou para outro, mais 10 e eu vou dividir por 12, certo? Só que na quantidade de bênção, isso transpõe, isso vai além. Como assim, pastor? Essas 120 partes, elas na verdade não são 10, 10, 10, 10, 10 que vão formar 12 divisões. Elas são aproximadamente, eu vou melhorar isso para você, 8, né, ou 5, melhor ainda, 6. 6 quantidades para um, 6 porções para outro, 6 porções para outro, 6 porções para outro, 6. E aí você vai falar, peraí, então no final de 12 eu vou ter lá 72 só, e na falta de 72 para 120 na sobra. Aí do que sobra, na verdade, a gente vai pegar e vai dar mais 6 para quem tem a porção dobrada, que é a tribo de José. Então ele vai receber mais 6, ele vai receber 12 na divisão, 12 partes. E o que sobrou, todos vão ganhar mais uma ou duas em média de tudo. Do todo. Então você vai ganhar aquilo que lhe é cabido, a porção que lhe é cabida, mensal, tá? No caso, representa a tribo. Então Rubem ele recebeu a porção que era devida a uma pessoa. Porque o Rubem, na verdade, ele deveria ter a primogenitura. Eu falou isso em outra aula. Como ele quebra um princípio, e a gente acha que é só um princípio, né, pra gente, ocidental, algo só cultural. Não, ele quebra um princípio que pro oriental, ele rompe uma barreira de 2 princípios inquebráveis, que era a divindade, que representava a autoridade do pai na família. Então ele quebrou a autoridade do pai e a autoridade divina sobre a vida do pai, que está sobre a vida dele. Por esse motivo ele perde a primogenitura, ele perde o direito, né, do primogênito de receber essa porção diferenciada. Automaticamente, quando ele quebra esse princípio, ele dá direito ao pai de escolha. Então a partir de agora, o pai não vai seguir o padrão, né, de nascimento, como era estipulado, o primogênito tinha essa porção. Não, ele agora pode escolher dentre os filhos quem vai receber essa porção do primogênito. E isso é tão aflorado que a gente vai ver tanto na porção de José, mais lá na frente da nossa aula, quanto também a gente vai ver no comportamento e a promessa que José tinha sobre a vida dele, os planos que Deus tinha sobre a vida dele, vão mapear, vão deixar isso claro, que ele tinha primogenitura. Mas a autoridade do pai, ela vai ser passada para Judá. Então entenda, por que houve essa distribuição no caso de Jacó? Só aconteceu porque Rubem, que era o primogênito, quebra um princípio. Grave isso. A Bíblia, ela é recheada de princípios. A gente corriqueiramente diz que quem quebra princípio precisa de milagre. E é um fato. Por quê? Porque aquele que quebra princípio, ele vai viver coisas que ele não está, às vezes, preparado para viver. Mas Deus ainda tem misericórdia. Mesmo assim, estende a sua mão poderosamente e a abençoa. Transforma algumas maldições em bênção. Também vou te falar sobre isso aqui hoje, nessa aula. Quando Deus transforma a maldição em bênção. Era para ser uma bênção, porém, por uma atitude impensada, vou usar dessa forma, tomada de raiva, né, inesperada, vou usar assim, eles são amaldiçoados, eles perdem a bênção, mas Deus reverte isso para as gerações. Então,
um norte já para a aula de hoje. Não permita e não aceite que os erros passados e os erros presentes sepultem suas bênçãos futuras. Por quê? Porque no futuro a promessa continua de pé. No futuro há uma promessa de bênção sobre a sua vida. E nada que você faça hoje diretamente vai mudar isso. Por quê? Porque os seus erros, os seus pecados não têm o poder de anular o poder de Deus de transformar uma maldição em bênção. Então, hoje a gente vai falar sobre esse poder, sobre quanto isso foi forte nas 3 tribos de hoje. Quais são as tribos? Vamos começar para a gente ter tempo. Vamos para os textos. Tribo de hoje: Simeão, Levi e Judá. Simeão, o 2º filho, Levi, o 3º filho, e Judá, o 4º filho da hierarquia, tá? Da ordem de nascimento. Essa ordem ela só vai ser alterada quando a gente chegar em José. Por quê? Porque José não é o 7º filho, numericamente falando. José é o 7º homem. Por quê? Porque havia Diná como 7º. Só que para o judeu, uma filha mulher é vergonha. Ainda mais no 7º, que é o número da perfeição, o número de Deus. Então, no número de Deus, no número da perfeição, nasceu uma mulher que trouxe vergonha. Logo em seguida, isso foi virado, isso foi mudado com o nascimento de José, que aí é onde vem da primeira esposa de José, aliás, da segunda esposa de José, mas o amor da vida dele, que era Raquel. Quando José nasce, a bênção já vem com ele, porque ele vem para restituir a vergonha que foi de lá. Tá? E aí você vai falar: pastor, você está sendo feminista, você está sendo, aliás, machista. Não, eu estou só explicando um conceito bíblico. Para o judeu, Diná foi uma vergonha, porque o 7º representaria a perfeição, então deveria ser já de quantitativo um filho homem para selar, tá? O princípio que você acreditava. Porém, vem Diná. E aí quando Diná nasce a vergonha, assim é descrito. Porém, quando José vem, José restitui essa vergonha e transforma em bênção. Isso também vai ser um outro fator que vai deixar claro, a gente vai acompanhar nas bênçãos, porque José acaba recebendo, tá, todo esse direito da primogenitura. Então vamos comigo. Simeão. Eu vou passar para você primeiro todas as características dos cenários mais explicados, depois a gente entra ponto a ponto. Então Simeão, o significado de Simeão significa escuta. O símbolo da tribo é a casa ou uma cidade. Tá? A localização dentro do acampamento, ele fica sempre o acampamento na parte sul, tá, do acampamento, a tribo de Simeão. Aí Lia foi quem deu a luz, disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era preterida, me deu também este filho. Está lá em Gênesis 29 e 33 a referência. Lia está dizendo que mesmo ela gerando, Deus tem misericórdia porque percebe que ela não é a preferida do marido. E por esse motivo, Deus abre a madre dela, já tinha gerado a Rúben um filho, como quem diz: eu não sou a preferida, mas eu já te dei um filho. E pela segunda vez ela vai lá e gera novamente, agora Simeão. E ela diz: o Senhor está olhando para mim por ver que eu não sou a preferida do meu marido. Então por esse motivo ele ouviu a minha prece e me deu este filho. Então significa a escuta de oração. Grave isso, esses significados, que você vai entender algumas coisas lá na frente, principalmente na hora da bênção. Então Simeão significa escuta de Deus, ou que Deus ouviu a Lia. Tá? Em seguida, a gente vai ter a bênção aí sim, que Jacó, lá em Gênesis 49, de 5 ao 7, vai ministrar sobre a vida de Simeão. Só que aqui eu vou ler primeiro a bênção, depois eu vou explicar a bênção para você. Então vamos comigo. O texto vai dizer: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, porque o seu agrupamento, minha glória, não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já arretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó e espalharei em Israel. Moisés não vai fazer referência a Simeão, tá? Em Gênesis 33. Na verdade, a gente vai ter esse formato de bênção só na cultura judaica. Aqui, na versão judaica, nós vamos encontrar que ele foi abençoado juntamente com Levi. Você vai entender isso mais à frente. Mas deixa eu ler a versão que a gente tem como judaica, para que você entenda um pouquinho aqui algumas palavras, e ela está um pouco mais expositiva. Depois eu trago uma versão expositiva para você. Todos esses comentários, tudo isso que está aqui é tratado através do conhecimento e da pesquisa, tá, querido? Então, tudo que está aqui está na Bíblia. A gente não está pegando nada fora da Bíblia para te explicar algo da Bíblia. Pelo contrário, tudo está na Bíblia, em Bíblias de exposição, em conteúdos arqueológicos que são revelados juntamente, atrelados, para transformar em fato, né, as verdades bíblicas. Tá
tá bom? Então a bênção, ela foi descrita da seguinte forma: a Shimon e Levi, Yaakov diz, vocês dois, Shimon e Levi, são irmãos, agiram como irmãos em relação a Diná, mas não a Yosef. Vocês têm personalidades semelhantes e gostam de fazer as coisas juntos. Ambos destruíram a Shequém e ambos quiseram matar a Yosef. Mas prestem atenção, vocês geralmente ficam furiosos e exaltados e por isso cometem erros. Suas armas são roubadas de Esaú, pois ingressaram numa profissão que não era deles, quando aniquilaram o povo de Shequém. A arte bélica e o uso das espadas é próprio de Esaú, não da nossa família. Além disso, o povo judeu luta de maneira diferente que os não-judeus. Nossas principais armas são nossos tudo de Torá e preces. Grave isso aqui também, tá? Até aqui, deixa eu só dar um ponto. Yaakov está dizendo para os filhos que não era deles esse tipo de luta, não era esse formato, eles não foram chamados para isso. Ele, Yaakov, luta com estudo e conhecimento, com a Torá, que é o estudo da Bíblia. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o judeu estuda isso continuamente, tá? Para adquirir esse conhecimento. E através de preces, quem luta pela espada, com espada, quem é um assassino, vamos ver se tem um assassino, ou melhor, o guerreiro, pronto, o guerreiro da casa de Isaac não é Jacó, e sim Esaf, ou Esaú, tá? Como a gente traduz. Então Esaú é que era aquele que lutava com a espada, o guerreiro. Jacó não, Jacó era o homem que foi chamado para carregar a bênção, logo ter consigo, né, uma intimidade diferente com Deus. Tá? Então Jacó está anunciando isso referente à bênção para ele. E ele continua: será muito perigoso se as tribos de Shimon e Levi permanecerem juntas. Portanto, eu as separarei uma da outra, como se estabelecerem em Eretz Israel, ou a terra prometida. Tá? A terra de Shimon será bem no meio da terra de Judá, e a tribo de Levi será dispersa por toda Eretz Israel em 48 cidades diferentes. Grave isso aqui, tá? No futuro, a maioria dos pobres, escribas e professores descenderiam da tribo de Shimon. Assim, a profecia de Yaakov, que está na tribo, se manteria dispersa, seria realizada dessa maneira. Estes indivíduos seriam obrigados a perambular para angariar Sedaká, ou Tzedaká, que é uma oferta, como é que eu posso dizer? Sedaká, na verdade, ela é um pedido, tá, de esmola, é uma esmola, tá, conhecida para o judeu, ou para procurar o seu sustento. Então, todos que são da tribo de Shimon, de Simeão, em Judá, aliás, na região de Israel, eles têm direito, isso aqui é muito tremendo, eles têm direito de pedir uma esmola chamada Tetzadaká. Sedaká, ou Tzedaká, que significa exatamente oferta de socorro, oferta de sustento. Então é uma esmola conhecida para sustento. Também a tribo de Levi está dispersa em consequência de terem que viajar para coletar os seus proventos dos outros. Também vamos falar sobre isso aqui na Bíblia, porque a tribo de Levi, quando a gente entrar em Levi, eu vou explicar, elas vão para o sacerdócio, e uma vez que vão para o sacerdócio, eles não têm herança material na terra. Eles tiram, Jacó tira deles o direito da porção que é devida, porque quem vai dar essa porção a ele é Deus, através das outras tribos. Então todas as outras tribos vão ofertar na vida de Levi, e eles rodam entre as tribos para coletar esses proventos. Mas pelo menos a tribo de Levi, esta dispersão se concentrou de maneira mais honrosa, porque eles viajavam, aqui está a explicação que eu acabei de dar, viajavam para coletar os dízimos e os presentes que lhe eram devidos. Então entende isso aqui também, era devido, tinha o direito, tá? Então o sacerdócio levítico trouxe para eles o direito. Vocês não terão bênção material, porque quem vai sustentar vocês são as bênçãos de Deus na vida dos outros. Então os outros serão abençoados materialmente e terão a obrigação. Gente, isso aqui vai ser tremendo, vou falar sobre isso no Levi, mas vamos continuar aqui em Simão. Mas já deixa anotado aí para você não se perder, tá? Eles têm a obrigação de lançar isso na vida do sacerdócio de Levi e automaticamente gerar sustento e gerar aquilo que eles precisam. Aí ele termina dizendo: quando as outras tribos ouvirão as severas palavras de Jacó, começaram a retirar-se uma a uma, esperando um sermão similar. Mas Jacó chamou Judá e elogiou. Judá, você agiu corretamente, admitindo sua culpa no caso de Tamar. Entenda isso aqui, gente. Aqui,
eu vou dar uma pausa, vou voltar um pouco para que você não se perca. A gente está falando de Simeão, tá? Então agora eu vou dar as pausas necessárias sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia traz na bênção de Simeão, e vou te dar a bênção de Simeão, apesar de não estar aparecendo, que foi uma palavra de exortação. Você vai perceber aqui que há uma bênção aqui por trás disso aqui, que a gente acaba não entendendo, ou às vezes passa e não vê. Então vem comigo, lá em Gênesis, vamos de novo, 49, do 5 ao 7. Vamos lá, Gênesis 49, 5 ao 7. Simeão e Levi são irmãos, quer dizer, são culpados do mesmo pecado. O instrumento de ira são as suas espadas, quer dizer, eles usaram algo que era para que eles usassem de uma forma diferenciada. Eles deram lugar à ira, logo cometeram um pecado e um erro. Em seu secreto conselho, não entre minha alma. O que Jacó está dizendo para os filhos aqui? Conspirações secretas para assassinar os homens de Siquém. Quer dizer, no coração deles havia o mal. E eles planejavam o mal. Qualquer semelhança você também vai encontrar das 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Deus abomina. Está lá descrito que Deus odeia homens que se apressam a maquinar o mal. Então, olha quanta coisa eles fizeram de errado. Pra vocês entenderem o peso disso aqui. E a gente só está falando de Gênesis 49, lá no início. A Bíblia lá na frente vai trazer todo esse resultado para a vida deles. E automaticamente os frutos negativos também que isso gerou. E aí vamos comigo. Nem a minha honra se junte em sua companhia. E a Jacob está dizendo, não tinha parte com vocês, eu não concordo, eu não sabia do que vocês estavam tramando contra os homens de Siquém. Porque em seu furor mataram varões e em sua vontade arrancaram o muro. Aqui é tremendo. Aqui, nessa parte, nesse versículo, tá? Eu estou no 6, tá? 6, parte C do versículo, a última parte. Porque em seu furor mataram varões e em sua vontade arrancaram o muro. Quando tomaram o assunto em suas próprias mãos, sabe o que Jacó está dizendo? Quando você teve a autoridade de resolver um assunto, você, em lugar de seguir ao Senhor, vocês estorvaram enormemente o muro protetor do Senhor ao redor de Jacó. Quer dizer, vocês quebraram o muro que havia de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, sobre tudo que Jacó construiu até agora. Vocês quebraram esse muro por causa da decisão que vocês tomaram no furor, na ira. Emocionalmente, vocês não estavam preparados para tomar a decisão, e quando tomaram de forma equivocada ao ponto de gerar grande destruição. Então, pastor, eu estou desesperado, porque o senhor falou que são 12 bênçãos. Eu só estou ouvindo tragédia aí, pecado. Calma, respira. Eu acabei de dizer para você também que mesmo nas maldições, Deus transforma em bênção. Então, peraí, qual é a bênção que tem aqui? Calma, vem comigo. Eu vou ministrar isso para você da forma como talvez não está passando para você aqui, ou você não entendeu lá no início quando eu falei para você. Deus ouviu a minha oração. Simeão significa ouvir. Peraí, pastor, você está me dizendo que Simeão significa ouvir. A gente acaba de ler e ver na própria Bíblia e no seu conteúdo expositivo que tudo que eles fizeram só gerou pecado e maldição. Que Deus está ouvindo? Aqui está a bênção. Não pegou? Vamos devagar que agora eu vou te dar o mapa para isso aqui. Quando Simeão erra e peca, não tira dele, em momento nenhum Jacó tira dele, uma habilidade e um poder. Grave comigo, toda maldição, quando cai na mão de Deus, ela vira bênção, até porque maldição e bênção provém e originam da mesma palavra. Então, bênção e maldição, o que muda é a intenção, é o que está por trás, e principalmente o que está no coração, a emoção que rege a atitude. É isso que transforma, às vezes, uma bênção em maldição ou uma maldição em bênção. Então, vamos lá. Jacó está dizendo o seguinte: Simeão, você não era para dominar espadas e você não era para ser um guerreiro. Porém, você se tornou um. Você agiu por impulso. E no impulso da raiva, da ira, você fez algo que poderia ser benéfico. Você não lembrou do Senhor. Você não lembrou de tudo que foi construído. E tomou uma decisão baseada nessa emoção ruim. Porém, entenda aqui algo forte que a gente às vezes lê a Bíblia e não presta atenção. Aqui está a revelação. Simeão, você tem o poder de um guerreiro. Você tem o poder de romper e executar coisas além daquilo que foi predeterminado. Você tem autoridade e poder. E quando teve autoridade e poder para tomar decisão, só não ouviu o Senhor. Sabe o que Jacó está dizendo aqui? Que quando você não ouviu, houve erro. Mas se você ouvir, haverá acerto. Então qual é a bênção, pastor, para fevereiro? Sobre a vida de Simeão. Ainda que pareça que você está perdido fazendo algo que não foi chamado, Deus vai te sustentar como um forte guerreiro para transpor qualquer dificuldade. E quando
quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que fazer o sobrenatural ou ir além das suas forças, não seja guiado pela sua ira, mas seja guiado pelo Senhor, porque nas mãos do Senhor a sua espada será certeira, a sua mão será forte e você chegará ao resultado que Deus tem para sua vida. Oh Deus! Aleluia! Então não pegou? Entenda na Bíblia que quando algo é revelado, grave isso aqui, é para quebrar uma maldição, trazer bênção. O tempo inteiro, toda a Bíblia, ela rege uma palavra principal: reconciliação. Desde que o homem errou no paraíso, até a morte salvífica de Jesus na cruz, e os evangelhos e Apocalipse, toda a Bíblia, ela rege a palavra de, exatamente, restauração, que é o que? Reencontro. O homem cai, o homem erra, o homem peca, e Deus está trazendo novamente oportunidade para que o homem se volte a Ele novamente, para que se reencontre com o Criador, para que se reencontre com Deus e com aquilo que Deus colocou como propósito principal para a nossa vida. Você tem que refletir semelhança. E refletir semelhança não é tomar decisões por emoção, como Simeão e Levi, mas é tomar decisões, mesmo que emocionais, que te gerem ira e raiva. Você tome-as baseado no que o Senhor tem para a sua vida. E aí você vai ser forte, aí você vai além, aí você vai ser poderoso, além daquilo que você acha ou imagina que consegue ser. Então, essa é a bênção de Simeão para a sua vida, que Deus te abençoe. Agora vamos para Levi. Eu vou ganhar um pouco mais de tempo aqui. Levi significa apego. O símbolo da sua insígnia, da sua bandeira, o brasão, significa o tabernáculo. A localização dela está no acampamento de Israel, é ao redor do tabernáculo, sendo que os levitas, filhos de Gerson, ficam a oeste, e os filhos de Merari ao norte, e os filhos de Arão ao leste, e os filhos de Coate ao sul. Então, peraí, para que você entenda, ela fica ali ao redor do tabernáculo, fica no meio, certo? E ela basicamente, grave isso aqui, a tribo de Levi, ela se torna como é que a gente chamava? Uma bússola, achei a palavra. Ela se torna uma bússola dentro do acampamento. Por quê? Porque se você for ao norte, você vai encontrar os filhos de Merari. Se você for ao sul, você vai encontrar os filhos de Coate. Se você for ao leste, você vai encontrar os filhos de Arão. Se você for ao oeste, você vai encontrar os filhos de Gerson. Sabe o que essa localização está dizendo? Não importa qual a parte que você esteja dentro de Israel, dentro do acampamento de Israel, em qualquer uma delas, ambas vão te levar para o centro, para o tabernáculo, para a presença do Senhor. Só isso aqui já é uma bênção. Só essa localização. Mas aí vamos lá. Lia é quem dá a luz a Levi. E ela diz: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei a luz a 3 filhos. Então, Levi, ele significa apego, significa união. Está lá em Gênesis 29, 34. Aí Jacó vai impetrar a bênção. Quando Jacó impetra a bênção, impetra a mesma bênção que impetrou sobre a vida de Simeão. Porque se ambos caminharam para o mal, ambos vão sofrer as mesmas consequências. Eu sou da criação que pau que bate em José, bate em Francisco. Era assim lá em casa. Meu pai dizia que, por ser o mais velho, eu tenho mais 2 irmãos, se um apanha, todo mundo apanha. Porque um apanha porque errou, outro apanha porque viu e não fez nada, e o outro apanha para não rir, aqueles estupidores que não fizeram nada e também não corrigiu o que estava fazendo o erro. Indiretamente, o que Jacó está aplicando aqui parece até injusto, porque não aplicou a todos. Mas quem se empenhou em fazer esse mal e nasceu bem, maquinou, foi Levi e Simeão. Mas mesmo essa maldição, a gente vai perceber que ela vai trazer uma bênção lá na frente. Porque, por exemplo, Simeão eu não completei, mas a Tetsidá, ou Tetsuká, em algumas traduções, que é a bênção, a oferta, né, de esmola que é dada, garante de que nunca faltará provisão. Então, mesmo não tendo, nunca faltará provisão. Deus sempre vai levantar alguém para Tetsidá e lançar uma oferta, ainda que pareça uma esmola ou venha em formato de esmola, mas é uma oferta que vai sustentar, vai lhe dar provisão. Tá? Já em Levi, Moisés vai falar. Moisés vai associar também a Dan depois. Mas eu vou ler a bênção conforme Moisés colocou em Deuteronômio 33, de 8 a 11. Tá? De Levi disse: Dan, ó Deus, o seu punim e o seu purim para os homens. Tem fidedigno que tu provaste amassar com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita as obras das suas mãos. Fere o lombo dos que se levantam contra ele, e o aborrecem para que nunca mais se levante.
Tá? Essa é a bênção que Moisés trouxe para a vida de Levi, para a tribo de Levi, em Deuteronômio 8:11. Eu vou ler ela para vocês também, tá? Depois de uma versão expositiva, que é com explicação. Tá? Mas aí eu quero também trazer a bênção no formato judaico, como a gente leu lá em cima, né? A gente vai perceber que ela é idêntica, tá? Todo o final dela é idêntico ao que você acabou de ouvir lá em cima. Agora eu vou ver para você a explicação de uma versão expositiva. Então vamos lá, em Deuteronômio 33:8 até o 11, tá? E aí, qual é a explicação? Embora Levi tenha sido abençoado por Deus, como registrado em Gênesis 49, de 5 a 7, não, peraí, pastor. Ele foi amaldiçoado lá em 5 e 7. Sim, 49, 5 e 7 ele foi amaldiçoado. Mas embora ele tenha sido amaldiçoado, essa maldição foi apagada. Por quê? Guardaram as tuas palavras e observaram o teu pacto. Deuteronômio 9, aqui 33:9, vai dizer: aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, nem conheceu a seus irmãos, nem conheceu a seus filhos, pois eles guardaram as tuas palavras e observaram o teu pacto. Lá em Números 25, de 1 a 13, Moisés passa por cima de Simeão, possivelmente porque Jacó já havia predito que ele ia ser disperso entre os seus irmãos. De fato, a sua herança estava dentro do território de Judá. Lá em Juízes 19, de 2 a 9, é que vai ficar estabelecido isso, que Judá vai dar uma porção para Simeão. Ele não tem bênção material, ele não tem uma porção material na divisão dos bens, nem da terra. Porém, Judá vai dar ele uma porção. Tá? Esta bênção sobre Judá teria sido a bênção sobre Simeão. Na verdade, Judá arrecada essa bênção e por ter ela como a mais, vou usar esse termo, ele abençoa a tribo do irmão, ele abençoa o irmão. Então ele dá essa porção para o irmão. Expliquei isso lá no início, sobre partes e porções, para você entender o que eu estou falando agora. Então, Judá recebe, pega parte dessa porção que recebeu e compartilha com Simeão, tá? Como esmola, como oferta. Foi aquilo que eu disse. Porque mesmo na maldição, Deus lançou uma palavra que não faltaria provisão, não faltaria o sustento. Então, Judá, ele move-se para ser a mão que vai sustentar esse irmão. E o que vai acontecer, pastor, de diferente sobre Levi? Levi é que, independente da maldição, ela vai ser apagada, porque se voltou para o Senhor, se voltou para pactuar, manter um pacto fiel e saudável com o Senhor, os seus estatutos e com as suas leis, tanto que vai manifestar isso já em Moisés, como a tribo que vai cuidar, vai carregar consigo a autoridade sacerdotal. Então, Jacó acaba distribuindo dentro dos filhos três importantes bênçãos, três importantes segmentos que são necessários para a prosperidade de todo um povo, que é o reinado, a monarquia, o sacerdócio, tá? E os proféticos. Então, tudo isso é separado de uma forma muito peculiar, muito aleatória. A gente está vendo tudo isso aqui, tá bom? Então, Levi vai se encarregar de ficar com a porção sacerdotal, que acaba também cuidando do que é profético, que vai trazer e permanecer, já que Jacó agora não é mais o profeta, né? Ele morre e passa para os filhos, né? Essas provisões, essa porção, essa bênção. Então agora quem vai exercer essa parte profética e sacerdotal é a tribo de Levi. Automaticamente ganha direitos. E quais são os direitos? De bênção. Que toda a provisão será do Senhor. Eles serão alimentados por aquilo que o Senhor coloca na bênção de outros, para que ofertem e mantenham a obra de Deus na vida deles, a qual eles são responsáveis de cuidar. Então, pastor, onde está a bênção de Levi? A bênção de Levi está de que ninguém tem poder, ninguém tem a autoridade de reter aquilo que Deus abençoou para que chegue na sua vida. Todas as vezes que as tribos são abençoadas, todas são abençoadas por uma porção completa de tudo que foi individual para cada um. Então todos carregam consigo a obrigação de abençoar o sacerdócio da tribo de Levi e automaticamente gerar provisão para as coisas de Deus, para todo cuidado com os utensílios e a casa do Senhor, que neste caso é representada pelo tabernáculo. Então, enquanto você estiver à frente das coisas de Deus, assim como Mateus diz, primeiro cuidai das coisas do reino e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso está fortificando, consolidando a bênção que foi impetrada sobre a vida de Levi, dizendo: cuida do sacerdócio, cuida do que é importante para Deus, cuida de tudo que Deus deixou, com sua responsabilidade, com um pacto fiel, seja fiel aos seus princípios e ensinamentos,
e automaticamente Deus vai cuidar de tudo que você precisa e não vai te faltar provisão. A sua provisão vai vir daquilo que a autoridade de Deus gera na sua vida, em abençoar outros, e através dessas bênçãos isso retorna para você por uma obrigação, por um princípio que Deus coloca no coração de cada um. Então, você neste mês de março, que vai ser o mês da bênção de Levi, você será sustentado pela autoridade do céu sobre a vida das outras pessoas que vão trazer a você, que é o ministro do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que tem uma função tão importante no reino. E talvez hoje, nesse mundo de caos, você é muito valorizado e às vezes não sabe disso. Por quê? Às vezes a gente acha que um advogado é mais valorizado porque estudou, ou alguém que possui um diploma. Eu não estou destituindo ninguém. Eu só quero que você entenda que você que foi chamado para cuidar das coisas de Deus, você que foi chamado para estudar as coisas de Deus afinco, também merece e deve possuir de Deus essa parte que lhe é devida. Afinal de contas, você é quem ministra, você é quem traz a palavra, que carrega todo o projeto de Deus de salvação para toda a nação. Então que Deus te abençoe no mês de março com uma bênção sobrenatural. Uma vez que você compactue com as coisas dele, você vai ver o sobrenatural dele se romper através de bênçãos de outras pessoas na sua vida. Essa é a bênção de Levi. Vamos para Judá e a gente encerra. Judá é o quarto filho de Jacó, a quarta tribo. Ele representa louvor. Seu significado ou insígnia no seu brasão é o leão, e ele fica ao leste do acampamento. Lia, que também gera a Judá, vai colocar nele: esta vez louvarei ao Senhor. Gênesis 29, 35. Lia está dizendo, né, as primeiras vezes eu queria a atenção do meu marido, e aí Deus me deu um filho. A segunda vez, o Senhor ouviu a minha oração porque eu não era preferida. Deus me deu Simeão. Na terceira vez, Deus me deu a Levi, dizendo: agora meu marido vai ter parte comigo, vai trazer união. Afinal de contas, eu lhe dei 3 filhos. Só que no quarto ela entende que não é por força, não é por vontade própria, mas tem que ser vontade de Deus. Então ela entende um princípio aqui fenomenal. Você vai entender porque que a vida de Judá foi tão diferente. Ela diz: louvo ao Senhor, porque me deste esse filho. Então aqui, esta vez eu louvarei ao Senhor. Às vezes tem coisas na nossa vida, como eu digo, às vezes só um significado já é uma bênção e a gente não percebe. Mas o que Lia está dizendo? Tem coisas na nossa vida e a gente está tão atribulado, procurando circunstâncias para justificar como, e às vezes a gente só precisa louvar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele está nos dando agora. Aí Jacó vai impetrar a bênção sobre Judá. Ele vai quebrar um paradigma. Por quê? Ele começa com Rúben exortando, mesmo abençoando, mas exortando. Simeão e Levi, ele até amaldiçoa, mas em Judá ele restabelece em formato de bênção. E agora são bênçãos características, com coisas que Jacó conhecia bem. E aí a gente vai entender isso aqui melhor. Jacó vai dizer, deixa eu pegar a bênção do 49 para ficar melhor. Vamos lá. Vou ler igual o mesmo formato. Trago a explicação de Moisés, depois eu trago a explicação da bênção. Então vamos lá. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amará o seu jumentinho na vide, e o filho de sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos como leite. Moisés vai acrescentar dizendo, Deuteronômio 33:7, isto é o que disse de Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá, introduz-o no seu povo, com as tuas mãos peleja por ele, e se tu ajudas contra os inimigos. Aí, vamos para a bênção agora, na Bíblia. Judá é leãozinho. Leãozinho refere-se a um leãozinho no seu poder, na sua juventude, absolutamente invencível. Cristo é representado aqui no despertar do seu poder, na sua maturidade, cheio do Espírito Santo, curando os doentes, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos e fazendo grandes e poderosas coisas com todos os espíritos demoníacos tremendo aos seus pés. Olha que poderoso Jacó está ministrando sobre a vida de Judá. E a gente vai ver isso no Novo Testamento, através do ministério de Jesus. Aí ele coloca, da presa. O leão está sempre à busca da presa, e a presa nunca procura o leão. Subiste significa que Cristo está na ofensiva. Subiste significa que Cristo está sempre na ofensiva. Meu filho, Jesus é o Filho de Deus.
Encurva-se, deita-se como um leão destreinado, parado sobre as suas patas traseiras, preparado para saltar, o que de fato era o símbolo da tribo de Judá. Quer dizer, pronto para um ataque iminente. Então, assim como um leão velho, refere-se a um que amadureceu até chegar ao seu pleno vigor e ferocidade. Quem o despertará? Quem seria tão insensato para responder à invencibilidade absoluta de Cristo? O leão está representando a divindade de Cristo que vai vir através da tribo de Judá, que vai ser Jesus. Então, olha quanta coisa profética está em 49 que a gente passa desapercebido. E ele continua. Não será tirado o cetro de Judá. O cetro é definido como um bastão de ofício e autoridade, o qual pertence a Cristo. E nem o legislador de entre os seus pés. Refere-se, tá, ao fato de que Judá estava destinado a ser guardião da lei. E aos membros dessa tribo era o templo. Estavam em Jerusalém, cidade que pertencia à tribo de Judá e que tinha que ver com a lei. E continua, até que venha Siló. Quando vier Jesus, tipificado pelo nome Siló, que de fato era e é o seu verdadeiro legislador, aquele que cumpriu a lei e em sua plenitude em sua vida e em sua morte, e portanto satisfez todas as suas justas demandas. Aí vem o versículo, e a ele se congregarão os povos. O único caminho para Deus, o Pai, o Cristo, é o Filho. O único caminho para Cristo é o Filho. É a cruz. O único caminho para a cruz é a negação de si mesmo. Lucas 9, 23 a 24. 11. Calma que ainda estou em 49. 11. Amarrará a videira. A videira se refere à fruta e, de fato, ao sangue de uvas, que se refere ao que Jesus fez na cruz, ao derramar o seu sangue, sua vida, para produzir este fruto. Tá? Em João 15:1 vai falar sobre isso, que vai dizer que o verbo se fez carne. Tá? O seu animal e a cepa mais excelente, o filho da sua jumenta, e lavará no vinho a sua roupa, e o seu manto no sangue de uva. Tudo isso refere-se ao processo da cruz, ao que levaria suas vestes em vinho, quer dizer em sangue. No 12, aqui fecha a bênção de Jacó, os olhos vermelhos do vinho. Seus olhos olhavam sempre para a cruz, e os dentes brancos de leite. Refere-se à justiça de Cristo e à justiça que ele sempre teve, mas agora é possível para nós, devido ao que ele fez, aos seus sofrimentos, quer dizer, ao sangue de uva. Aí no 33, Moisés vai dizer no 7: e esta bênção é para Judá, disse assim: ouve o Senhor a voz de Judá e o leve ao seu povo, e as suas mãos lhe basta. E tu sejas ajuda contra os seus inimigos. A bênção de Judá aparece em forma de uma oração ao Senhor. Essa oração foi respondida uma vez que as mãos de Judá lhe bastaram pelo fato de que desta tribo veio o Messias. Então, qual é a bênção, pastor, aqui? A bênção, ela é simples. Eu não vou ler para você a bênção profética. Ela vai estar disponível para você no final de todas essas aulas. Eu vou disponibilizar um e-book, mas eu vou falar em outra aula sobre isso. Tá? Mas você vai ter esse material, tá, escrito em PDF para você. Mas, qual é a bênção aqui? O cetro jamais se apartará da sua casa. A autoridade de legislador será contigo. E de você nasceu o Messias. Não nascerá, porque tem a bênção no futuro. A gente sabe, no futuro que dele nasceu, dele foi o Messias, foi o Cristo. Então, qual é a bênção para o 4º mês da sua vida? Aquilo, tudo, que poderia te levar à perdição pelo seu arrependimento, porque Judá se arrepende e torna público o seu erro quando assume a Tamar. Então, através do seu erro restabelecido, você ganha autoridade. Autoridade sobre as coisas passadas. Para quê? Para romper, para tomar autoridade sobre espíritos malignos, sobre tudo que tem tentado travar a sua vida. O texto aqui vai dizer que Leão tem o poder, tá? E a sua autoridade é tão grande que todos temem. O mundo espiritual vai temer a autoridade do Senhor na sua vida. Nesse mês 4 de março, que vai reger, de abril, que vai reger nosso ano, você terá autoridade sobre potestades, principados, sobre demônios, que vão ver a autoridade de Deus na sua vida e vão temer, e vão ter que fugir. Cadeias serão quebradas, pessoas serão libertas. Você vai viver o sobrenatural na autoridade de Deus na sua vida. Prepare-se, porque abril será o ano que vai definir, abril será o mês que vai definir o crescimento espiritual na sua vida. Receba essa bênção, assim como as outras. No final também, meu querido, você vai receber dentro desse e-book
todas as bênçãos específicas. Eu vou especificar todas essas bênçãos que estão sendo faladas aqui para você, mês a mês, para que esse ano seja realmente o ano do seu crescimento. No mais, te espero na próxima aula e agradeço sempre a Deus e a você que está querendo aprender e evoluir cada vez mais a palavra do Senhor. Que Deus possa sempre nos dar graça, paz e prosperidade.